Mais 3 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua Rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva. A temperatura nesse momento em 23 graus e a umidade relativa do ar em 82% aqui em Pelotas. Né? Nós também estamos ao vivo no Facebook. Qual é o endereço do Facebook, Newton? Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. O endereço do nosso Facebook é Programa Insight. Programa Insight mesmo. Né? Você tem acesso a outros programas anteriores, né? E também a algumas postagens que o Dr. Newton e a doutora Alice Bani também realizam. Né? Mais técnica. Mais técnica. Né? Doutor Newton, a gente está começando o ano e é a primeira vez que nós conversamos, né? Agora nesse mês de janeiro, antes, né? E naquela época era aquele período, né, de repensar vida, né? Repensar vida. Projetos de vida, falamos, teve muita audiência. Pois é. E agora começamos a pensar assim, como passa rápido o tempo. Né? Veja que nós temos hoje, né, 21, já esse mês de janeiro já se vai, né? E a gente começa a ver os dias passarem mais rápido, parece. Agora, isso eu acho que faz parte também da própria idade da pessoa. Quanto mais velho, mais rápido passa o tempo. Será que é por aí? Bom, digamos que a pessoa de mais idade percebe mais a passagem do tempo porque está mais conectada. A pessoa jovem, evidentemente, não tem grandes preocupações com o tempo porque tem toda a vida pela frente. A pessoa de idade que envelheceu com seriedade, conectado, que prestou atenção na vida e tudo mais, que aprendeu com a vida, que envelheceu com sabedoria, aproveita mais o tempo de forma mais adequada, porque não tem todo o tempo da vida como um jovem. Consequentemente, essas pessoas tendem a prestar mais atenção no dia a dia, qualificar mais, fazer as coisas mais essenciais, se darem mais prazeres, fazerem as coisas que gostam mais, do que o jovem que não tem essa urgência, digamos assim, temporal. Isso faz com que as pessoas tenham uma conexão maior, uma percepção maior da passagem do tempo. Se nós perguntarmos para uma pessoa de 80 anos de idade, ela vai dizer que a vida passou muito rápido. Se nós perguntarmos para um jovem de 20 anos de idade, ele nem vai ter muita noção do que é o tempo, porque ele sequer chegou na metade da vida. Então, a idade, para aqueles que podem e que envelhecem com sabedoria, faz com que as pessoas tenham uma consciência maior, prestem uma atenção maior, priorizem mais o seu tempo, vivam com um pouquinho mais de qualidade, digam mais sim, mais não para as coisas que gostam ou que não gostam, e assim sucessivamente. Isso faz parte do bem viver, do aprender com a vida. Quem sonha mais? Em termos de desejos, fantasias... O velho ou o moço. As pessoas de idade também sonham. Também sonham, e é muito bom que sonham. Se o indivíduo não tiver um projeto de vida, ele começa o projeto de morte. Então, é muito importante que uma pessoa de idade tenha um bom projeto de vida, ou seja, o fato da pessoa ter 70, 80 anos de idade não quer dizer que ela não se organize, que ela não projete, que ela não mantenha as estratégias de vida dentro das suas hierarquias, coisas que deseja fazer, coisas que ainda não fez, coisas que ainda são possíveis de fazer, seja nas relações humanas, seja na relação com a casa, seja na relação com o seu corpo. O indivíduo com 80 anos de idade que é rígido, que cuidou, que se cuidou, que fez uma prevenção de saúde mental para envelhecer com qualidade, é uma pessoa absolutamente capaz de fazer o que bem entender. Eu já encontrei pessoas com entre 70 e 80 anos de idade fazendo trilha no Himalaia. Eu não fui no Himalaia, quando eu digo já encontrei, quer dizer, conheço pessoas, na verdade, mas que encontrei que com 70 e poucos anos de idade fizeram trilha no Himalaia, que fazem, caminham pelo mundo todo, visivelmente caminham 200, 300 quilômetros por dia, visitando cidades e com uma mochilinha nas costas, uma varinha na mão, e vão caminhando. Tem o lazer passa, o entretenimento passa por fazer trilhas. Porque a gente, quando tem sonhos, né, pelo menos tu tens uma meta de vida, né, Newton? Parece-me, tu cria
alguma coisa de, bom, eu vou realizar isto, né? E para muitos o tempo só deixa passar o tempo, né? Bom, então, essa é a questão que muitas pessoas envelhecem e acham que a velhice é uma condenação de morte. O indivíduo, por ser idoso, não pode fazer mais nada, mas ele mesmo se reclui, ele mesmo se tira as possibilidades na vida. Não tem nada escrito disso em nenhum tratado de medicina, em nenhum tratado de psicologia ou de psicanálise com relação a isso. O que nós vemos é que as pessoas têm que se adequarem, fazerem de acordo com as suas possibilidades internas. Tem pessoas que velejam aos 80 anos de idade, pessoas que são maratonistas aos 80 anos de idade. Tem pessoas... constroem alguma coisa para fazer do seu entendimento, né? Assim é. Vai depender do mundo interno da pessoa, qual é a programação dela. Então, como nós falávamos no início do ano, sobre a programação de vida, que é muito importante desde a adolescência, da saída da adolescência, início da vida adulta, jovem, principalmente, começar a prestar atenção na vida, esse projeto tem que ser readaptado, reorganizado para todas as etapas da vida, inclusive para a velhice, terceira idade ou a melhor idade, enfim, como as pessoas queiram chamar. Claro. Se a pessoa não prevê a sua vida na velhice, ela vai ser pega de surpresa, vai se aposentar de surpresa, vai se deprimir, não vai ter uma organização financeira para essa etapa, onde ela vai, de repente, não vai querer trabalhar mais, não porque não seja capaz, seguramente ela é capaz e de repente até tem um potencial. Ela não quer mais porque quer fazer outras coisas, já fez aquilo demais na vida. Embora tenham pessoas que morram trabalhando e trabalham com prazer. Uma área que se morre trabalhando é a minha, em psicanálise. As pessoas em psicanálise morrem trabalhando. Agora, claro, não trabalham 10, 12 horas por dia, como muitas vezes nós trabalhamos. Eu, pessoalmente, cheguei a trabalhar mais de 15 horas. Até é um desperdício, né? A pessoa se aposentar, tendo alguma coisa a render, né? Porque ela tem conhecimento. A gente vê, assim, grandes pesquisadores indo para casa, ficar de pijama, com doutorado. É uma pena. É uma pena. Mas por outro lado, ele não quer mais, né? Mas isso é porque o indivíduo, às vezes, melancolicamente, se coloca na cabeça que depois de uma certa idade ele tem que parar. Obrigatoriamente ele tem que parar. E muitas vezes ele está super atualizado. Outras vezes não. Ele mesmo vai se desatualizando por submissão a essa ideia de que a velhice é uma condenação de morte. Os escritores são um exemplo disso. Os escritores morrem escrevendo. Nós temos visto aí, toda hora aparece um escritor importante no nosso país ou nos países vizinhos, ou até na Europa, nos Estados Unidos, que trabalham, são pegos, a morte os pega trabalhando. Os pintores, os artistas, em termos gerais, os atores morrem trabalhando, ou seja, criando, fazendo coisas que gostam. Claro, são mais seletivos, fazem mais o que gostam, se cuidam mais, se adequam mais, fazem personagens, representam personagens mais adequados. Participações menores, mas tão atuantes. E mas ao mesmo tempo mais importante, porque o indivíduo tem uma sabedoria, um conhecimento, etc, etc. Então, essa ideia de que a velhice obrigatoriamente o indivíduo tem que se aposentar em todos os sentidos. Claro. A gente fala, né? Porque quando a pessoa gosta do trabalho, aquilo é uma cachaça. Né? Isso aí é inegável. Né? O microfone ele é uma cachaça, mas é um trabalho. Né? E é o tipo de trabalho que tu pode exercer com a idade que tu quiser. Agora, tem um outro lado, né, Newton? Quanto mais velho tu fica, mais distante tu fica de gerações menores, né? Dos menores. Então, tu entender, primeiro tu te manter atualizado para entender, né, a juventude, né? Senão tu fica uma voz solitária. Né? Eu falo do rádio, mas eu falo também, né, da vida normal. Às vezes a pessoa com mais idade, ela se fecha naquele mundo que é dela, né, e não consegue penetrar, não consegue participar do mundo da juventude, por exemplo, que também ele se fecha em copas. Né? Ele não deixa... o velho passa a ser agressivo, às vezes. Mas, então, voltamos ao princípio. Tem velhos e velhos. Nós conhecemos famílias onde os avós têm 80, às vezes 90 anos de idade, às vezes até mais de 90 anos de idade, pessoas ativas, adequadas à sua etapa, mas ativas, que são queridas com todos os membros da família e extremamente
amadas, cuidadas e protegidas, porque são pessoas que construíram uma história de amor ao longo da sua vida importante, e a velhice não desconectou elas dessas Sim. histórias de amores. Fez com que, ao contrário, que elas fossem renovando e passando isso para as gerações seguintes. Então, são pessoas que são cuidadas dentro do ambiente da família como se fosse uma preciosidade, uma joia. E que a falta delas gera, muitas vezes, um transtorno afetivo muito grande, que as pessoas não estejam esperando ou não saibam que ela obrigatoriamente vai desaparecer em algum momento porque está no fim da vida. Mas por tudo aquilo que essa pessoa representa dentro daquele ambiente familiar, em termos de construções afetivas. Agora, é preciso que o indivíduo tenha claro isso, que ele faça essa construção. As relações Mas são naquele construções. grupo que ele tem vínculos, né? Vínculos fortes. Né? No caso, familiares. Sim. Né? Agora, no dia a dia geral de uma cidade, Newton, tu quer te tornar invisível, né? Tu caminha onde tem jovens de 14, 15 anos que as pessoas, aquele grupo, né? Ele olha para aquele grupo, né? A não ser que seja professor ou coisa parecida, mas se estiveres numa rua qualquer, onde a frequência é de garotos de 14, 13 anos, né? Eles quase que tu passa como invisível, né? E eu acho que o inverso também é verdadeiro, quase. Um grupo, né, de um café, por exemplo, né, onde tem uma maior frequência, né, pessoas de maior idade, de geração. O jovem também não acha espaço. Bom, eu acho que as relações, todas elas são construções, Leandro. Todos nós, de alguma forma, temos que construir uma história de amor que vai envolver algumas pessoas, que são as pessoas que nós consideramos mais importantes e são aquelas pessoas que nós queremos estar com elas. Os outros estarão ou não, nos admirarão ou não. As relações humanas implicam sempre em amores e desamores, ou seja, quando nós apresentamos um programa como o de hoje, por exemplo, muitas pessoas vão estar de acordo conosco, vão nos assistir, vão nos escutar, vão nos elogiar e outras tantas não. Claro. Então, são amores e desamores, digamos assim, que faz parte do mundo interno de cada um. Então, se nós temos a ideia de que não precisamos dos amores de todo mundo, mas sim das pessoas mais importantes para nós, nós vamos construindo junto com aquele ambiente, que são os nossos amigos, os filhos dos nossos amigos, os nossos filhos, nossos netos, os nossos parentes. Um grupo. Que é o grupo com quem nós vamos ir até o fim. Se o indivíduo quiser ter o reconhecimento de todo mundo, ele tem a fórmula da infelicidade. Certamente ele vai sofrer horrores. Porque é impossível de satisfazer a todo mundo. Nós satisfazemos as pessoas que são afins e que se importam conosco. E vice-versa. Agora, a todo mundo é um projeto absolutamente fadado ao fracasso. Eu te provoquei nesse sentido, né? Se um psicanalista ele sequencia o trabalho, né? Ele não fica muito distante da geração lá de baixo. Lá do início? Baixo não, lá do início. Pois não. Tem psicanalistas que são chamados psicanalistas de crianças e adolescentes, por exemplo. Permanecem, morrem trabalhando com criança e adolescente. Às vezes, claro, selecionam as patologias, selecionam as crianças, evidentemente, pela questão muito muscular. Às vezes preferem crianças mais tranquilas para trabalhar, que sentam no chão, que brincam, que desenham, que falam, que jogam carta. Durante o jogo se usa o jogo de cartas durante as sessões de criança, porque através do jogo se pode entender uma série de coisas, todas as ações lúdicas, ou seja, todos os brinquedos, a forma de dramatizar através do brinquedo. O psicanalista de criança está treinado para descodificar as fantasias inconscientes, os conflitos, etc. E ele vai fazendo isso através do brinquedo. Então, a pessoa adulta, às vezes uma senhora de idade, eu conheci psicanalista de criança com 90 anos de idade, que tinha um dom, uma habilidade, facilidade de entender uma criança absolutamente fantástica. Normalmente as pessoas se mantêm, claro, com 90 anos, com 80 anos, 70 anos, se pegar uma criança, um menino, por exemplo, muito agressivo muscularmente, muito ativo, que corre dentro da peça, que sobe e desce, que é preciso trabalhar esses conteúdos, certamente uma pessoa de 80 anos de idade de repente vai ter um pouco mais de dificuldade. Ou não. Em princípio,
poderia ter um pouco de dificuldade, mas tem uma infinidade de outras coisas que pode fazer e faz, de fato, e perfeitamente bem, e acumula uma bagagem de conhecimento e de experiência técnica que é absolutamente fantástico. O indivíduo se transforma Vai num depender tratado. muito do vínculo, do vínculo de um ou outro. O De vínculo, conseguir chegar perto dele, né? isso por definição, tanto em criança quanto em adulto, é super importante. O paciente tem que se sentir compreendido, ligado, ele tem que sentir que mesmo que estejam falando de coisas simples, se ele começa a melhorar, se ele tem uma sensação de bem-estar e de melhoria, é sinal de que aquelas coisas simples estão tendo efeito dentro dele. Doutor Newton, tem pessoas que pouco falam, outras falam muito, né? E não dizem nada. E às vezes quem fala muito não diz nada, né? Como tirar, né, alguma coisa de conteúdo, às vezes, daquele que fala muito? E como, né, provocar aquele que fala pouco em dizer muito? Né? O que vai fazer com que as palavras digam muito ou pouco é a carga afetiva que elas levam. As palavras são como mulas que carregam dentro de si conteúdos afetivos importantes. Então, se eu tenho uma fala absolutamente vazia, é uma fala que não mostra nada de mim, através da qual eu defensivamente não me coloco, onde o meu mundo interno, meus sentimentos, meus conflitos, minhas coisas boas e ruins não se expressam através das palavras, essa é uma fala muda, é uma fala sem sentido, sem conteúdo. Eu posso falar muito e dizer nada ou muito pouco. Em contrapartida, se as minhas palavras estiverem carregadas com o meu mundo interno, com as minhas intenções, onde eu de alguma forma me mostro tal como eu sou, espontaneamente, através das palavras que eu uso, do tom afetivo que eu coloco, da ênfase que eu dou naquilo que eu estou falando, de forma correta ou errada, desde o ponto de vista da língua, essa palavra, esse falar tem um peso enorme, porque traduz exatamente o que eu sinto. E as pessoas que escutam sabem, através daquilo que estão escutando, exatamente como eu sou. Então eu me mostro através das palavras. Nesse sentido, eu uso a palavra, usamos em psicanálise, evidentemente não é uma coisa minha, que as palavras funcionam como mulas que carregam conteúdos mais profundos de cada um de nós. Então o discurso vazio é aquele discurso que não carrega de dentro do indivíduo um mundo interno dele, que não expressa aquilo que ele tem de mais importante, profundo, autêntico, verdadeiro, etc. Então o indivíduo tanto faz falar muito ou pouco. O importante é que as palavras... Como tu percebe. A carga que a palavra leva, digamos assim, em termos de conteúdos internos. Porque a gente vê assim, tem pessoas que falam muito pouco, né? Falam poucas palavras, a pessoa tem que mais ou menos perceber pelo olhar, por outras formas, né? É que a gente não exercita tanto, né, a percepção dos outros sentidos, né, Newton? A expressão de face, a questão de um olhar, a forma de olhar, né? Mas isso também transmite, né? Com certeza. De certa maneira comunica, né? Às vezes mais do que a palavra. São essas questões que nós chamamos de paraverbais. Ou seja, tem o verbal e o paraverbal. Vamos pegar o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma pessoa que, enquanto fala, diz muito mais através do paraverbal do que propriamente do que ele diz, porque o que ele diz muitas vezes é um horror. Mas as expressões que ele vai dramatizando no rosto, os sinais que ele vai fazendo com as mãos, etc., as caretas que ele faz, um homem cheio de caretas, de ticos, de cacuetes, são extremamente importantes. O fato dele se pintar com aquele pigmento laranja que ele faz para ficar bronzeado, por si só já tem uma conotação muito importante de se mascarar, de se pintar, de se disfarçar, digamos assim, para ter um aspecto diferente do que ele tem na verdade, para ficar um pouco mais palatável para as pessoas, em especial para os norte-americanos, evidentemente, porque para o mundo todo tem uma percepção bastante boa do que ele profunda do psiquismo, da saúde mental dele em termos gerais, mas para os norte-americanos que estão ali muito próximos e envolvidos afetivamente numa relação muito, muito intensa, ele precisa representar aquele personagem mascarado, digamos assim. Então, mas o paraverbal mostra isso, que o que ele diz é uma parte da verdade, a outra parte aparece através, ou está escondida através de todo esse... Nós fazemos isso, o nosso paraverbal contradiz. Sim. Sim. E muitas vezes. Né? Sim. O problema é a percepção disto, né? Pela outra pessoa que nós dialogamos. Você pode conversar
numa área profissional, né? Conversar com um colega e é difícil tu exercitar isso, né? Tu perceber a posição de mão, a face, Bom, enfim. Mas seria interessante a gente diminuir o nosso analfabetismo nesse sentido, né? o ditado que diz eu conheço o rengo deitado, vem daí, da percepção do indivíduo profunda, a percepção profunda que o indivíduo tem do outro. Ou seja, a pessoa pode estar deitada, ter uma certa inibição para alguma função, e mesmo assim o indivíduo que está conectado observa, sente, percebe na ausência da palavra uma infinidade de sensações daquela pessoa. É muito comum em casa, pais e filhos, marido e mulher, um olhar para o outro e de repente do nada a pessoa pergunta: aconteceu alguma coisa contigo? Não estás bem hoje. E o indivíduo não disse nada, está em silêncio. Por que não está bem hoje? Porque aquela pessoa que ele levantou a questão percebeu que exalou do outro, para dizer de uma forma um pouco mais poética, sentimentos e sensações que não apareceram através das palavras, mas que ele pôde perceber através da conexão afetiva. Então, as relações mais profundas não passam essencialmente pela palavra. A palavra é muito importante para que as pessoas consigam falar, se comunicar, digamos assim, mas as transferências, para usarmos um termo um pouco mais técnico, dos sentimentos mais profundos, aparecem carregando as palavras, ou carregando os gestos, ou as sensações que um e outro têm, etc, etc. Mas é preciso que a pessoa esteja disposta, por um lado, permitir que essas coisas saiam, por outro lado, o outro também tem que ter uma espécie de receptor psíquico, vamos dizer assim, de forma simples, para as pessoas nos acompanharem. Mas quando há algo afetivo, né, parece que isso transborda mais, né? Nós temos a capacidade, mas nós não a utilizamos. Mas quando nós estamos num lado afetivo, com familiar, que a gente convive mais tempo, tu tem percepções maiores, né? Quanto mais importante é uma pessoa afetivamente para nós, maior a chance de nós nos conectarmos afetivamente com ela. Ou seja, as pessoas que nós amamos, gostamos, admiramos, são pessoas onde nós colocamos uma atenção mais profunda, digamos assim, um alerta maior sobre o que vem dessa pessoa. Certamente nós vamos desenvolver a capacidade mais eficiente de percebermos as coisas que vêm dessa pessoa. O que acontece é que a gente, né, tem a capacidade, né, parece ter, todos nós temos a capacidade, mas não acreditamos que temos. Né? Que, por exemplo, você tem a capacidade de falar, né? Você aprende a falar, né? As pessoas te ensinam. Sim. Você tem a capacidade de escrever, aprende o alfabeto, tem a escola, né? Mas tu não tens algo, né, na própria criação que te ajude a te interpretar, né? Ou interpretar as faces, os trejeitos. Tu aprende isso com a vida e não no âmbito do ensino do pai, da mãe ou de uma escola. Né? Então, essa tua questão ela é muito importante, Leandro, porque aponta para a dificuldade que nós seres humanos temos de nos aprofundarmos mais nas relações e desenvolvermos habilidades e capacidades afetivas e enquanto percepções de forma mais eficiente. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais materialista, cada vez mais tecnificada, onde as máquinas, os eletrônicos vão substituindo as pessoas, ou têm a pretensão de substituir as pessoas, e com certeza não vão substituir o psiquismo humano dentro desse contexto, porque... E aí nós vamos treinando as pessoas desde pequenininhas para se transformarem em um metal. Então, as relações são metalizadas na maior parte das vezes porque os afetos vão ficando de lado. Mas se nós formos na origem, por exemplo, da linguagem, da língua, a língua ela é puramente afetiva, ela vem das relações afetivas. A língua inicia num bebê, num recém-nascido, e logo depois no aprendizado, através das memórias, digamos assim, das vivências de amor e desamor que surgem na relação essencialmente com a mãe, mas não só com a mãe. As imagens que a criança vai armazenando dentro do seu psiquismo através das primeiras vivências de satisfação na relação com a mãe, faz com que a linguagem depois se desenvolva. Então a linguagem parte de uma relação de amor.
Consequentemente, ela é feita para ser a mula que vai carregar esses afetos e desafetos, desde a sua origem. Então, a palavra, embora para muitas pessoas não tenha grandes significados, a não ser de definição, de relato, de constatação, na verdade, ela foi desenvolvida no psiquismo humano para ser carregada, tingida com as cores dos afetos internos. O que dá para perceber, Newton, que a gente é muito fácil de ser enganado pelas palavras, né? A prova está o povo americano, que há pouco elegeu um presidente, né, que teve a sua maioria pelas suas regras, né, e ontem fazia protestos contra ele, antes mesmo de tomar posse. Sim. Porque, na verdade, eu acho que despertaram, né, uma boa parte despertou aonde é que estão entrando. Né? E nós também, no latino-americano, acho que é pior, ainda mais sensível, né, a apelos, né, de falas, né, falas bem planejadas, o carisma de alguém, né? E tu te ilude. Né? Bom, na verdade, facilidade. Na verdade, o povo americano não escolheu o Donald Trump. 80% das pessoas votaram na Hillary. Mas o sistema eleitoral deles... o sistema, a regra do jogo é aquela. Tudo bem, mas não foi o povo que escolheu ele. Então tem uma boa parte do povo, e ontem nós pudemos ver nas manifestações de rua, embora tivessem anarquistas quebrando e rebentando com tudo, que não tem nada a ver com a eleição em si, mas simplesmente se aproveitaram de um momento para botar em prática as suas loucuras, digamos assim, mas o povo norte-americano não votou no Donald Trump. Eu tenho dúvida disso nesse sentido, porque a regra do jogo é esta. Né? Não, tudo bem. A regra do jogo é essa. Pensando... A forma como a democracia norte-americana ela se estabelece é exatamente essa. Não tem, né? Nós temos ouvinte na linha. Alô, bom dia. Para aí, nós estamos com... Vamos refazer aqui. Está dando uma microfonia, né? Alô, bom dia. Não, é para o nosso aqui, tá bem. Tá bem. Tu queres, claro, fazer a pergunta para o Newton, né? Tá. Eu acho que nós podemos dar um pouquinho de volume bota o fone para o pessoal em casa no bota Facebook. Bota o fone, senão ele vai falar, tu não vai... Nós estamos com um cabo curto aqui, Leandro. Agora sim, pode falar, Newton. Pode falar, Lascano. Hoje está um dia diferente, pelo jeito. A comunicação parece que está bem direta. Mas essas provocações de vocês não fazem a gente parar quieto. O pessoal não fica mais agitado. Mais gente e o outro é mais assim, personagem que faz as ideias difíceis aí da graça do que acumular, entendeu? Por ele ser muito rico e diz que ele é muito trapaceiro, não pagar impostos, deixar as firmas e tem a imagem de grande coisa, assim. Parece ser gente boa. Mas no fundo não é, porque eu acho que o trapaceiro ele não é gente boa. Certo. Mas o que eu não consigo entender, doutor Nilton e Adriano, que é amigo de Adriano, o uso da metáfora, aonde que ela entra no psiquismo, que parece assim, que expressa que a pessoa tem dificuldade de não usar uma metáfora para se expressar. Certo. Me fiz entender? Sim. Tá bem. Tá bem, acho que tá... Sim, mas eu me fiz entender? Eu entendi. Então tá, vou ficar escutando. Tá ótimo, obrigado, Neri. O programa tem que fazer o pessoal
Tá bem, um abraço. Na verdade, não é consulta, é um bate-papo. Né? Mas só para o nosso ouvinte, né? Naquela hora eu tive que trocar aqui os equipamentos e aí fiquei sem retorno. Eu passava para o Newton, que o Newton que vai responder não sou eu, então eu passei para o Newton. Né? A história de nós transmitirmos direto no Facebook Isso. vai aumentando o grau de dificuldade na mesa. É verdade. E vamos nos adaptando aos pouquinhos, Neri. A questão que o Neri levanta, ela é muito importante porque fala do tema da simbolização. Ou seja, uma pessoa com um psiquismo muito primitivo é uma pessoa que não tem a capacidade de simbolizar, ou seja, ela se maneja de forma sincrética, concreta. Uma criança pequenininha, e vamos evolutivamente criar uma situação para que o Neri possa nos entender. Uma criança pequenininha, de 2, 3 aninhos de idade, quando nós dizemos para ela, eu vou te matar, a criança entra em pânico, porque ela acredita que eu vou te matar é de verdade, ela vai morrer exatamente. Ela não tem a capacidade de simbolizar que o eu vou te matar pode ser uma brincadeira, uma metáfora, pode representar outras coisas e tudo mais. A representação simbólica ela vai surgindo depois, aos pouquinhos, no psiquismo humano e tem que ver com a evolução do psiquismo. Então, um bebê pequenininho, recém-nascido, quando a mãe vai trabalhar e demora 3 minutos, 5 minutos, e ele está com fome, e ela não chega com seio cheio de leite para ele saciar a fome, aqueles 3 minutos demoram uma eternidade, porque ele é incapaz de entender que 2, 3 minutos é tempo suficiente para a mãe chegar, ela já está em casa, já escutou a voz, etc. Não, é um desespero, porque o tema da postergação, da simbolização, etc., não ainda aconteceram de forma adequada ou necessária. Isso é normal, faz parte e só ao longo do tempo do desenvolvimento psicológico vai se instalar como uma variável fixa na cabeça da criança. Então, a capacidade de discernir entre uma brincadeira e uma verdade surge depois, mais tarde. Algumas pessoas não desenvolvem essa capacidade e ficam primariamente funcionando como se fosse nos primeiros tempos, nesses aspectos. Então, a pessoa não consegue entender uma metáfora. Eu tenho no consultório pacientes que, quando eu uso uma metáfora, eu sou uma pessoa que uso muitas metáforas, porque eu acho que as metáforas, para quem é capaz de simbolizar, a gente desenvolve, ajuda a desenvolver e acessa lugares muito interessantes tecnicamente. Mas alguns pacientes me dizem, eu não consigo entender o que tu estás me dizendo. Tu estás falando, eu estou falando de pedra e tu estás me falando de pau, de madeira, de água. Por quê? Porque aquela representação simbólica que seria necessário para ele poder ligar a água com a pedra não existe na cabeça dele, o qual me fala a favor de uma pessoa que nesses aspectos não se desenvolveu. Então eu já tenho indícios do que foi acontecendo também com essa pessoa. Então, voltando à questão do Neri, as pessoas que conseguiram evolutivamente desenvolver uma boa capacidade de simbolismo, um indivíduo que escreve por metáforas, fala por metáforas, por exemplo, e que sabe que aquela metáfora, na verdade, não quer dizer exatamente o que a palavra está dizendo, mas sim o significado que a palavra traduz, essa é uma pessoa, do ponto de vista psíquico, mais evoluída. Ou seja, o psiquismo dele se desenvolveu melhor. Essas pessoas têm dificuldades, evidentemente, de entenderem as questões mais abstratas. O concreto passa a ser uma via de comunicação. Então, essa pessoa não vai conseguir entender o que as palavras carregam. Ela vai dizer, não, tu me ofendesse, tu me chamasses de tal coisa. Não, eu não te ofendi, não te chamei de tal coisa. Eu usei uma metáfora para que tu possas, para acessar. Isso ela não vai entender. Então, claro, cabe a nós, evidentemente, nos adequarmos. Se a pessoa não tem uma boa capacidade simbólica, cabe a nós cuidarmos o que vamos dizer para essa pessoa. Nós não podemos usar palavras com segundas intenções, como se quiséssemos que uma palavra despertasse outra coisa, porque essa outra coisa não vai ser despertada nessa pessoa. A palavra vai ser tomada exatamente como ela é, como se fosse uma criança pequenininha. Então, quando a gente diz, vou te matar de amor, para uma criança pequenininha, e abraça e beija, essa criança entende que ela vai morrer.
num determinado momento. Não, que mesmo que seja de amor, amor é só uma forma de matar. Então ela vai tomar concretamente. É preciso saber em que momento e de que jeito dizer isso para a criança. Parte da criança qual é o momento da criança que ela começa a ter mais abstração? A abstração vem com a maturidade, ou seja, na medida em que a criança vai desenvolvendo a capacidade de entrar na escola, e primeiramente a abstração se dava no que se chamava no período em que a criança transitava entre a entrada, um pouco antes da entrada na sexualidade, do pico da sexualidade. Estamos falando nos primeiros tempos, evidentemente, cientificamente falando. Então, se dizia que existia um período de latência no desenvolvimento psicomotriz ou psicológico. Esse período de latência era um momento em que a criança começava a simbolizar, por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, esse era o momento que se indicava a escola. Por isso se indicava, se orientava, a ciência se organizou para dizer as crianças devem entrar na escola e aprender e ser alfabetizadas por volta dos 6, 7 anos de idade, que é quando começa a capacidade de simbolizar. Isso em função do progresso, da estimulação e de outras coisas, ficou mais precoce. Hoje a criança começa um pouquinho antes, mas certamente uma criança de 2, 3 aninhos de idade não tem capacidade de simbolizar assim como nós estamos dizendo. Ela vai começar a simbolizar bem mais tarde. Por volta dos 5, 6 anos de idade vai começar. No mínimo, é isso. Que era a idade que se iniciava antigamente a escolaridade. É uma coisa simples, né, Newton, mas que é uma abstração, né? Na matemática ao zero. Né? Dizem até que os povos que evoluíram em matemática, né? De acordo com a evolução, eles aceitam ou não o zero. Né? Tem povos que a relação numérica não existe o zero. E o zero existe. Sim, é um número. Agora, mas para tu perceber que ele exista, tu tem que te abstrair. Né? Abstrato. Então, os filósofos, os matemáticos, os físicos, apesar de lidarem com números, no caso dos matemáticos e físicos, são pessoas de uma grande capacidade de abstração. Porque o indivíduo tem que pensar em números, que exige uma capacidade de abstração tremenda. Que a gente coloca, até no ensino, eu pelo menos assim aprendi, a matemática como uma ciência exata. Não é exata. Não existe essa exatidão. Tampouco é exato o indivíduo que lida com a matemática em termos de pensamento, né? Claro. Não em termos de fórmula, equações. Exatamente. O indivíduo que pensa matematicamente. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. E nós vamos fazer no Facebook também um pequeno intervalo. Intervalo A seguir.